O Palmeiras que amassou o River Plate no primeiro tempo, fez 2-0 e no segundo mais administrou do que jogou, ficou aquela coisa. Não faltou um plano de contra-ataque para o Palmeiras no segundo tempo? Assim, é claro que o River Plate já não tinha mais nada a perder, ia se lançar para o ataque, mas será que sabendo disso, tem muito torcedor também do Palmeiras que eu estou acompanhando aqui em rede social, falando que o Abel mexeu mal, poderia ter feito outras alterações. Eu teria colocado quanto antes ali o Sousa e o Facundo, embora muita gente não goste do Facundo, porque são jogadores de velocidade, você até destacou isso na transmissão, né, Piperno? Eu acho que ele podia ter feito esse plano de contra-ataque, porque se defender e só se defender, eu acho que o Palmeiras poderia ter se defendido e com um plano para tentar o terceiro gol ali, nas costas da defesa do River Plate. Que o Facundo... Tanto que esse gol do River Plate acho que sai até em função disso, né? Que o Palmeiras ficou muito lá atrás, talvez. Ele gosta muito do Facundo como realmente um jogador de contenção, aquele espaço, jogador que volta, recompõe e tal, né? Não isso é uma coisa interessante. O Facundo não entra pensando em ser um jogador para contra-ataque. Então ele volta e recua. Aí, quando fica só o Flaco e o Palmeiras todo recuado, aí vem o velho problema que a gente falou aqui no começo. O Flaco Lopes não é jogador para contra-ataque. Ele não é velocista. Não adianta dar a bola para ele, que ele não vai sair correndo. Ele vai prender a bola e esperar a aproximação. Aí o Palmeiras perde o contra-ataque. Ele é mais pivô, né? Mais pivô do que velocista. Não, ele não é velocista. Ele não é velocista. Pivô, ele pode ser um meiazinho voltando e tal. Por isso que eu tentaria o Sousa um pouco mais cedo. E esse é um velocista, né? Eu senti falta de um plano de contra-ataque do Palmeiras no segundo tempo, porque já se sabia que o River ia tentar diminuir ali o prejuízo, até porque o Palmeiras faz o terceiro gol ali no segundo tempo num contra-ataque, já teria decidido o confronto. E assim, né? com todo respeito, Marcelo Gadiardo também ajuda muito o Palmeiras escalando Nátio Fernandes e o Enzo Pérez juntos. Aí não dá, né? O time não tem mais ritmo, né? Fica mais lento. Isso é verdade, né? Jogadores... Para os padrões do futebol, né, jogadores com a idade avançada no River Plate, principalmente no meio de campo, com Pérez tem 39, Nátio Fernandes tem 36, se eu não estiver enganado. E alguns jogadores até que o Gadiardo tem uma certa gratidão, né, por eles, porque conquistaram títulos já pelo River Plate com o Gadiardo, enfim. O Palmeiras tem uma coisa que eu sempre lembro aqui, que é assim, o Palmeiras, ele... A percepção aí no imaginário popular e tal é que o Flamengo tivesse, por exemplo, fazendo uma campanha muito melhor que o Palmeiras no pós-Copa. Andou dando goleadas, fez 8, jogou bonito algumas vezes e tal, mas não custa lembrar que no Campeonato Brasileiro o Palmeiras, apesar de ir em alguns jogos aí, aos trancos e barrancos, então, o Palmeiras tem aproveitamento melhor que o Flamengo. O Palmeiras perdeu a liderança naqueles 2 jogos pré-mundial, quando foi derrotado em casa pelo Flamengo, depois perdeu para o Cruzeiro, mas depois disso, cada um deles deixou de vencer 3 jogos. O Palmeiras empatou os 3 e o Flamengo perdeu para o Santos na Vila. E na Libertadores, gente, o Palmeiras na Libertadores até aqui fez 9 jogos, ganhou 8 e só não venceu o jogo em que o Palmeiras treinou. O Palmeiras fez 4-0 no Peru e aqui em São Paulo entrou em campo num tédio danado, esperando o tempo passar e ponto. Agora, eu acho que tem, assim, o trabalho do Abel, entre as muitas virtudes, ele tem uma que eu acho que a gente seria injusto se não destacasse, que é assim, é a paciência que ele tem com novos jogadores, né? Novos jogadores que chegam de fora. Então, o Flaco já recebeu mais de 1 ano de críticas. O Giai, quando chegou aqui, a mesma coisa. O Vitor Roque agora, nem se fala. Então, são vários jogadores em que ele põe lá, né? Até deixa, às vezes, o cara fora do time algum tempo e tal, mas ninguém pode acusar o Abel de descartar o jogador muito, muito rapidamente. Aquele processo que o Vitor Roque viveu, por exemplo, no Barcelona, aqui no Palmeiras foi algo bastante diferente, né? E lá, convenhamos, ele foi contratado para ser reserva de um cara chamado Lewandowski. Então era também, acho que o caso de tratar o garoto com um pouco mais de calma, né? Se pagou
uma bala, enfim, um jogador como ele, para ser reserva de um Lewandowski. Então espera um pouquinho mais, né? Enfim, não precisa queimar tão rápido. É igual agora o que está passando o Endrick lá no Real Madrid. Contrataram o Endrick, mas também contrataram o Mbappé. E aí... O Ancelotti era safo para isso. Né? Eu vi uma declaração do João Paulo Sampaio lá no Pó de Porco, dos nossos amigos, o Gabriel Amorim e o Kim, e ele falou algo bastante pertinente. Está chegando o Endrick e está chegando o Mbappé, a preferência é do Mbappé. Lógico. Por tudo que conquistou aí na Europa, carreira. Aí tem que ter a paciência, o jogador, o staff, de entender que, você vai ter o seu momento, mas antes, espera um pouco. Vai ficar um pouco no banco de reservas, o Mbappé vai jogar. Eu acho que e você vai entrando aos poucos. O Ancelotti foi bem sensato em relação a isso. Eu não sei com hoje, certeza. Mas enfim, o Ancelotti, inclusive, até ria lá com o Endrick, com alguma afobação do Endrick de vez em quando. Até brincou com a história dele ter casado tão cedo e tal, enfim. E o Palmeiras, nessa reformulação, contratou 12 jogadores nesta temporada 2025. Muito se questionava o Palmeiras nesses jogos grandes, e hoje um jogo grande, Libertadores, ambiente hostil, né? Jogar no Monumental não é fácil, com aquela pressão, mais de 80 mil torcedores, aquela festa dos torcedores do River Plate, toda aquela pressão. E o Palmeiras suportou muito bem essa partida, entrou muito ligado no jogo e passou no que eu considerava antes da bola rolar uma prova para esse Palmeiras que eu dizia aqui, né? Palmeiras que falhou em jogos grandes, falhou nos últimos jogos grandes. Hoje o Palmeiras passou nessa prova, Bruno Prado. Essa é uma crítica que o Abel Ferreira recebeu, né, nos últimos tempos, de não conseguir conquistar esses grandes jogos, esses momentos decisivos, né? Não sei se até em função dessas contratações todas, são jogadores novos, que estão em processo de adaptação, muitos deles conhecendo a pressão de vestir uma camisa tão grande como a do Palmeiras. Por exemplo, Facundo Torres e Micael, estamos jogando lá nos Estados Unidos, que é outra realidade, outra pressão. Futebol recreativo dos Estados Unidos. Emiliano Martinez, estava jogando na Dinamarca. Emiliano Martinez. Uma liga assim que a gente não assiste, a gente não acompanha. Vai ver, tem a pressão lá, não sei. Mas não está entre as principais ligas do futebol, convenhamos. Só se for pressão de algum viking lá. Pode ser também. Mas, sabe, aí chega aqui no Palmeiras é outra coisa, já se depara, né, com todo esse ambiente e com essa grandeza, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não sei se pelo fato desses jogadores serem novos no clube, enfim, mas o Palmeiras era muito questionado a respeito dos jogos grandes e hoje venceu um jogo grandíssimo, né? Sim, e eu acho que isso foi muito do ano passado. Ano passado, realmente, o Palmeiras, nos grandes jogos, ele foi mal. Nos mata-matas, né? O Palmeiras ano passado, assim, o foi mal ele foi pior que dois times, Botafogo e Flamengo. Flamengo na Copa do Brasil, no Brasileiro ele ficou na frente do Flamengo, na Copa do Brasil ele foi eliminado, fez um jogo muito ruim no Maracanã, tomou 2-0 e ali liquidou, era muito difícil reverter, até jogou bem no jogo de volta, mas fez 1-0, é difícil você ter que fazer 2 num time que ali é no mesmo nível que o seu, que já tem uma vantagem de 2 gols. E nos confrontos com o Botafogo, né, na Libertadores e no Brasileiro. Né? No Brasileiro, principalmente, foi um jogo muito ruim do Palmeiras. Chega líder do campeonato, recebe o Botafogo na antepenúltima rodada em casa e toma 3. Então foi ruim. E até o desempenho do Palmeiras contra os 5 primeiros colocados do campeonato, né? Ele era um dos 5, então contra os outros 4, foi muito ruim. E isso fez a diferença em relação ao Botafogo, além do confronto direto, no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Botafogo tropeça mais contra os times da parte de baixo da tabela. Palmeiras não perde tanto ponto para os times da parte de baixo, por isso que o Palmeiras alcança o Botafogo. Botafogo empata com o Cuiabá, empata com o Criciúma, isso em casa. Perdeu para o Criciúma lá, perdeu para o Juventude em Caxias. São resultados que o Palmeiras não tem, só que o Palmeiras contra os times da parte de cima, ele não ganhou de ninguém dos 5 primeiros. Por isso ele perde o Brasileiro. Então, ano passado, realmente, nos grandes jogos, o Palmeiras não foi bem. Esse ano ficou muito marcado ali ter perdido 2 mata-matas para o Corinthians. E no Brasileiro até agora, o desempenho contra os times da parte de cima, ele não é bom. Mas o time do Palmeiras agora, ele está num outro momento, né? O Palmeiras no Brasileiro, ele perdeu em casa para o Flamengo, perdeu para o Cruzeiro em Minas, empatou com o Mirassol aqui, Mirassol está entre os primeiros, e do Botafogo ele foi bem, o Botafogo ele fez 4 pontos, né? O Botafogo é o 5º colocado, com o Bahia que é o 6º ele perdeu aqui, então ele vai ter a chance no segundo turno de tentar melhorar também esse desempenho
contra os times da parte de cima da tabela, mas foi uma coisa acho que muito marcante do ano passado, que talvez esse ano, e acho que nesse momento, no segundo semestre, é um time que está melhor do que estava ano passado e que estava no primeiro semestre. O Palmeiras vai ter a chance de, principalmente no Brasileiro, reverter isso e, claro, também nessa reta final de Libertadores. Um jogador que roubou a cena hoje foi o Andréas Pereira, em primeiro jogo dele como titular na equipe do Abel, deu uma assistência para o primeiro gol marcado pelo Palmeiras na partida, escanteio batido ali pelo Andréas Pereira. Na segunda trave encontra o Gustavo Gomes, 1-0 Verdão. O Andréas jogou bem, hein? Primeiro jogo dele como titular, jogou bem. O Andréas Pereira já começando com tudo a sua trajetória, né, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o novo 8 do Verdão. Um grande primeiro tempo de um ótimo jogador, né? Um cara que chegou, tomou conta e tal, e eu acho que muda bem a configuração do meio-campo do Palmeiras, passa a ter esses 3 homens. Não acredito que o Abel vá sacar, por exemplo, o Evangelista, como muita gente especulou. Eu acho que o Palmeiras tem essa tendência de jogar com o volante, o Evangelista e o Andréas. Nesse sentido, o Palmeiras fica um pouquinho mais parecido com o Flamengo quando o Gerson estava aqui. Era o Gerson saindo mais pelo lado e tal. O Andréas pode fazer isso. E veja, isso não vai, de forma alguma, tornar o time menos ofensivo, como muita gente supunha. Vai abrir, inclusive, mais espaço para que os laterais do Palmeiras façam o papel aí de jogadores carregados aí de dar mais profundidade ao time, especialmente o Kelvin. O Mike fazia isso nos bons tempos, quando era mais novo. Depois o Richard Rios passou a ser o jogador com essa função de aproveitar o corredor, porque o Estevão fechava. Até nessa comparação com o Flamengo, o Wesley fazia muito isso com o Gerson. Exatamente, Bruno, exatamente. O Gerson, eu acho que o Gerson e o Wesley faziam algo muito parecido com aquilo que o Palmeiras pode fazer agora com o Andréas e o Kelvin. Sim. Andréas Pereira. Perdão. Vai lá, Flávio. Uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar aqui. Nós falamos, o Bruno citou agora, sobre o Palmeiras decidir mal em casa no ano passado. Isso é um grande ponto de interrogação, no meu modo de entender, ainda. O Palmeiras ele tem jogado bem melhor fora de casa do que em casa. Este ano mesmo, estou falando desse ano. Acho que a vitória convincente que o Palmeiras teve esse ano em casa foi essa contra o Inter agora. No final de semana. E o Inter não está vivendo os seus melhores momentos. O Palmeiras não conseguiu, ele decidiu mal contra o Corinthians, que é um time inferior a ele, no Campeonato Paulista. Ele tem conseguido resultados esquisitos em casa. Ele vai ganhar bem fora de casa, em casa ele tem mais dificuldade. Houve um momento em que falava que era o gramado, outro momento pressão, sei lá que raio que é. Mas a verdade é que esse jogo contra o River vai ser um bom teste nesse sentido. Porque a condição do Palmeiras ela é muito boa. É muito vantajosa. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa... Da outra vez, mas aí era mais coisa do River do que do Palmeiras. Quando o River veio aqui, enquadrou o Palmeiras e quase foi buscar uma diferença de 3 gols, agora é um só. Mas a verdade é que o Palmeiras em casa ainda tem encontrado muitas dificuldades. Hoje ele jogou o primeiro tempo em cima do adversário, que é uma coisa que ele costuma fazer aqui e tem dificuldade. Então o Palmeiras estava funcionando muito com um time de contra-ataque, era só o que ele estava fazendo. Hoje ele funcionou diferente, vamos ver se ele consegue fazer isso jogando em casa também. Então é uma coisa para a gente prestar atenção. Será que esse time, esse novo time que está em fase de montagem, requer paciência, até dentro da coerência que a gente quer ter aqui? Ok, tudo está certo, mas ele vai continuar sendo tão desproporcional dentro e fora de casa? Será que ele vai? Ou ele vai ganhar um certo equilíbrio? Né? Vai ter em casa a mesma produção que ele tem fora? Por qualquer razão que eu não sei, o Palmeiras tem sido inferior quando joga em casa, tem muito mais dificuldade. E aí alguém vai dizer, claro, o adversário toma mais cuidado. Mas o adversário toma mais cuidado contra o Palmeiras em qualquer situação. O Palmeiras ele chega se impondo. Ele hoje tem um elenco espetacular, como o Flamengo. Então não tem que ter muita diferença jogando em casa e fora. E mais ainda quando joga em casa, né? Aí, embora eu entenda que torcida não muda coisa nenhuma, que esse negócio de jogar em casa ou fora muda muito pouco, mas é uma coisa tradicional. E quando você tem o gramado sintético, que quer queira ou quer não, é um aliado de quem o tem, mais ainda fica inexplicável o Palmeiras ganhar. Quem vai ter dificuldade com o gramado na quarta-feira será o River Plate. Mesmo que o gramado esteja ruim, não tão bom como o Palmeiras gostaria que estivesse, ele ainda tem mais vantagem do que o adversário, que não está acostumado. Então, eu não sei até onde vai essa vantagem do gramado sintético, sendo que o Palmeiras
só na era Abel Ferreira foi eliminado 8 vezes jogando lá. Jogando na grama sintética. Não, mas o Boca Juniors eliminou o Palmeiras lá também. E, nossa, e na semana lá do jogo Palmeiras e Boca em 2023, uma choradeira na Argentina, com a grama sintética. Pelo amor de Deus, como é possível? Como que a Conmebol libera um negócio desses? Não, e o Boca pediu até para fazer uma vistoria no gramado um dia antes. Mas eu quero dizer o seguinte... Claro que, assim, discussão, grama sintética e grama natural de boa qualidade, eu fico com a grama natural de boa qualidade e acho que não deveria nem ter essa discussão. Mas eu digo assim, não sei até onde vai essa vantagem que o Palmeiras tem na grama sintética, sendo que é eliminado tantas vezes lá. Perdeu o Campeonato Paulista descendo pro Corinthians lá. O gol do Yuri Alberto, que foi determinante pro título paulista do Corinthians, foi lá jogando na grama sintética. Sim, então, mas isso, de qualquer maneira, prejudica bem mais quem não está acostumado a jogar. Eu não estou defendendo, não entendo que seja. O que eu quero dizer em termos de vantagem, Pedro, é que um time que, por pior que seja, ninguém gosta, ok? A gente vê que, do modo geral, os boleiros não gostam de grama sintética. Mas quem está acostumado a jogar mais vezes, ele leva uma certa vantagem sobre quem não joga. O River vai fazer quantos jogos na grama sintética esse ano? Esse jogo com o Palmeiras. Sim. E o Palmeiras, bem ou mal, vai fazer 20, 30, 35 jogos. Então ele está mais acostumado. Se não fosse a grama sintética, ele renderia mais? Tá, mas o adversário também. Né? Então é isso que eu quero dizer. Acho que o Palmeiras está decidindo mal em casa, como um todo, como um contexto. E a grama sintética, se é ruim para ele, é pior para o adversário, que joga muito menos lá. É nesse aspecto que eu digo. Né? Esses 4-1 do Palmeiras contra o Internacional que você citou, eu acho que foi a melhor atuação do Palmeiras em casa em mais de um ano. Em mais de um ano. A última grande atuação do Palmeiras, e eu não sei se dá para considerar jogo grande, porque o Criciúma acabou sendo rebaixado, tinha sido aquele 5-0 para cima do Criciúma. E antes disso, eu estou tentando lembrar da outra grande atuação do Palmeiras jogando no seu estádio. Eu lembro daquela que aconteceu e, assim, intervalo de um ano do 5-0 para o Criciúma até esses 4-1 contra o Internacional. Agora, jogo grande. No Palestra Itália, que o Palmeiras venceu, antes desse do Internacional, já faz mais de um ano. Mas e fora? A verdade é que o Palmeiras, nos últimos anos, ele não tem jogado um futebol que mereça, né? Que traga grandes lembranças. A gente falou aqui algumas vezes, quase todo mundo concordou com isso, que dos 4 brasileiros do Mundial, o único que volta sem uma história para contar é o Palmeiras. O Botafogo, mesmo tendo aquele papelão contra o Palmeiras, ele ganha do PSG. Sim. O Fluminense avança, o Flamengo ganhou do Chelsea. E o Palmeiras? Não, o Palmeiras foi o mais burocrático do negócio. Ele não conseguiu fazer. O Porto foi eliminado de maneira patética, o Palmeiras não ganhou do Porto. É isso que eu quero dizer. Então o Palmeiras, ele só ganhou do Ali, né? Foi o time brasileiro que se despediu do Botafogo nos pênaltis, na prorrogação. Sem ganhar de um europeu. Foi o único brasileiro que não ganhou de um europeu. Não traz uma história, né? Não tem uma história para contar. É que o Palmeiras também... Aí ele se... Eu acho que o Palmeiras tem muito paradoxo nesse Mundial. Aí o Palmeiras perde, ele é eliminado. Contra o Chelsea, no dia que o Chelsea encaixa o João Pedro, que estava estreando, e aquele jogo, aconteceu uma coisa também que aí eu acho que houve talvez a única falha de planejamento que o Palmeiras fez nesses últimos tempos. O Palmeiras vai com um elenco no qual o Palmeiras demorou para buscar um reserva para o Piquerez. Aí o que acontece no Mundial? O Palmeiras perde 3 jogadores de defesa para o mesmo jogo contra o Chelsea. O Chelsea estreando o João Pedro. Aí tinha Vanderlan, Micael e o Bruno Fux jogou. O Gomes não... O Gomes, Murilo e Piquerez ficaram fora. Pois é. O Murilo se machucou. Murilo machucou, o Gomes e o Piquerez suspenso. Foi. Aí eu acho que se o Palmeiras tivesse talvez ligado o alerta, né, por fato de que precisaria de um outro lateral esquerdo, sei lá, mas agora eu acho que esse negócio de não jogar bem em São Paulo é muito estranho, porque também o que o Palmeiras fez hoje e o que fez no Peru contra o Universitário joga por terra aquela história de que porque aqui o time adversário se fecha, o Palmeiras vai ter dificuldade em relação a isso. Não, o Palmeiras hoje ele saiu para cima, lá no Peru o Palmeiras foi para cima. Então o Palmeiras tem feito muitas vezes isso fora de casa também. Então o Palmeiras que joga e às vezes muito mal atacando o adversário aqui, é o Palmeiras que também joga fora atacando o adversário lá. Agora, por algum motivo estranho, aqui realmente o Palmeiras tem falhado demais.
Palmeiras que está invicto a 8 jogos na Argentina. A última derrota aconteceu em abril de 2019 para o San Lorenzo. De lá para cá, 5 vitórias e 3 empates, em 7 duelos pela Libertadores e 1 pela Recopa Sul-Americana. E o Palmeiras está invicto a 24 jogos contra adversários estrangeiros pela Libertadores. A última derrota em abril de 23 para o Bolívar em La Paz, na altitude de La Paz. Isso melhora o debate, porque veja, você falou dos jogos de Libertadores, mas tem um jogo de Recopa. O Palmeiras foi lá e ganhou do Defensa e Justiça. Isso. Lá. Aí o que acontece na volta? Em Brasília até se joga. O Palmeiras perde aqui. O Palmeiras foi lá e atacou e ganhou. Aí o Palmeiras vem pra cá e não era nem o Palmeiras que precisava atacar. Era o outro que tinha que vir para fazer o resultado. E o Palmeiras não conseguiu jogar tão bem. Nós temos de novo essa situação, né? Hoje o Palmeiras poderia ter resolvido a parada. Se na semana que vem ele fizer uma atuação, é difícil fazer um primeiro tempo como o de hoje, até porque o River vem com mais cuidados e tal. Mas se ele tiver uma boa atuação, de repente passou essa coisa, já foi. Já jogou contra o Internacional, joga agora e tal. Mas se não, se ele de novo tiver dificuldade, é uma coisa para se pensar seriamente, né? Porque realmente está sendo muito constante essa coisa da irregularidade quando decide em casa.